Vibe Mundial FM. Pense 10.000 vezes antes de fazer uma promessa. Vou repetir. Pense 10.000 vezes antes de fazer uma promessa, né? Para não se tornar aquela pessoa, o tal do falastrão, aquele que fala mais do que age, né? Aquele que promete as coisas e depois se enrola para cumprir. Daqui a pouquinho a gente vai atender o ouvinte, né? Para falar do tarô. Cada ouvinte faz uma pergunta e a gente vai responder ao vivo essa pergunta. Mas eu antes, né, depois desses recadinhos e antes de falar um pouquinho também com o ouvinte, queria lembrar vocês da importância justamente do livre-arbítrio. Né? Vocês já devem estar cansados, carecas de ouvir falar de livre-arbítrio, né, desde pequenininho. A primeira coisa que eu acho importante a gente esclarecer é que, de momento algum, a astrologia vai contra o livre-arbítrio. Né? Vocês sabem que, muito erroneamente, existem algumas religiões que falam, não, a astrologia é coisa do diabo, a astrologia é coisa tudo, né, é coisa do mal. Bom, primeiro que os reis magos, né, aqueles reis que visitaram Jesus no seu nascimento, eram astrólogos. E eles só conseguiram achar Jesus através da astrologia, né, no sentido de identificar aí a data exata do nascimento do mestre. Fora isso, durante muitos anos, a Igreja Católica era fortemente influenciada pela astrologia e até mesmo papas astrólogos. Não é? Porque a astrologia trazia um maior entendimento das coisas. Não é? Há quem diga, por exemplo, uma corrente de astrólogos que dizem, os astrólogos mais religiosos, porque nem todo astrólogo é religioso, mas que dizem que a astrologia é a forma de Deus também se comunicar com os homens, né? Alertando de problemas e também mostrando e convidando para grandes oportunidades. É engraçado que ontem mesmo, meu pai me perguntou se ele deveria fazer uma obra lá na casa dele. E eu olhei o mapa e realmente é engraçado porque estava uma situação extremamente tensa, não é? Com relação a imóveis. Então eu falei, olha, você não é o momento mais apropriado, espere até o mês de março, porque a partir daí as coisas tenderão a ficar mais fáceis. Qualquer obra que você faça agora vai criar aí uma dor de cabeça muito grande. Então, quando a gente vai buscar astrologia, não é? Ou quando a gente vai buscar mesmo outros oráculos, não é? Com tarô, etc., mas que são coisas totalmente diferentes, não dá para misturar astrologia e tarô, por exemplo, embora eu seja astrólogo e tarólogo, uma coisa, outra coisa, não é? São momentos, a gente troca aí o de chapéu para falar sobre um assunto e sobre o outro. Mas os oráculos em si, eles têm muito disso, né? Eles têm, na verdade, a oportunidade de te conduzir, de te alertar a tomar boas decisões quando você não tem, não é? De forma muito consciente, você não tem muito, de uma forma muito clara, lógica, óbvia, todos os elementos para tomar uma decisão. E aí vem e você consegue, através desses oráculos, saber qual é o melhor caminho, quando, por exemplo, dois caminhos te parecem muito iguais em termos de resultado, né? E, na verdade, não são. Então, a gente fala muito em algumas correntes filosóficas, é preciso ouvir a natureza, né? É preciso entender. E os antigos faziam muito isso, né? Vocês sabem, né? Os nossos avós, bisavós, principalmente aqueles que estavam no campo, eles sabiam, eles só de olhar, eles sabiam se ia chover, mesmo que o sol estivesse muito claro, muito limpo, etc., mas através do vento, através das formiguinhas, através dos animais, eles conseguiam perceber sinais da natureza. E a astrologia não deixa de, uma vez que é o céu, né, não deixa de também passar os seus recados. O que eu acho engraçado, né, muitas vezes as pessoas, elas veem na astrologia aquela história assim, eu sou assim, e tenta justificar os erros delas, né, os defeitos, assim, entre aspas, com os signos. E não é verdade, né? Na verdade, a nossa presença no planeta Terra, nessa vida, nessa encarnação, é desenvolver potenciais, é revelar cada vez mais a luz que cada um de nós carrega dentro de si.
Você pode ter estranhado quando eu falei defeito, entre aspas, porque eu queria falar de um assunto também super bacana sobre o que são os defeitos na vida da gente, né? A astrologia fala muito, né, e não só a astrologia, mas o Carvalho, etc., fala muito sobre uma determinada característica do ser humano, ela tanto pode ser usada para o lado bom quanto o lado ruim, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Aquela força e aquele pioneirismo, aquela energia de fazer do ariano, né? Essa energia do ariano, quando ela bem administrada, faz com que o ariano dê início a uma empresa, dê início a um projeto, não é? Abra as portas para uma nova descoberta, não é? Traga coragem para vencer um determinado desafio. Só que essa mesma energia, quando ela é mal utilizada, ela acaba trazendo violência, agressividade, impulsividade. Então, o ariano, às vezes, começa uma coisa e não termina, ou faz um auê no início e depois larga tudo pela metade, não é? Então, são dois lados da mesma moeda. Quando a gente fala, por exemplo, da estabilidade do taurino, né? Essa estabilidade ela é essencial, né, para você administrar as coisas. Quer dizer, não coincidentemente, o touro vem em seguida do Áries, né? Ou seja, Áries abre as portas, Áries dá início a um projeto, e vem o taurino que precisa administrar, ele precisa manter aquilo. Não basta você construir, né? Não basta você construir uma casa maravilhosa, você tem que saber manter. Né? Não basta você casar, você tem que saber manter o casamento, não é? Mas também, se existe um excesso de manutenção, pode se tornar, inclusive, teimosia, né? Fica aquela coisa parada, aquela coisa cristalizada, aquela coisa que não muda com o decorrer do tempo, não é? É como uma casa, quer dizer, o taurino constrói a casa, o ariano constrói a casa, perdão, né? O ariano constrói o edifício. O taurino, ele é obrigado a manter, ele sabe manter aquilo, né? Fazer a manutenção, as limpezas, mas num determinado momento a casa vai precisar de reformas. Aí é necessário o espírito transformador, né? Vibe Mundial 95.